Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Colossenses capítulo 1, do versículo 10 ao 11. Frutos de quem vive com sabedoria. Toda pessoa que vive em sabedoria evidencia em sua vida algumas marcas. A porção da leitura de hoje nos mostra algumas delas. No versículo 10, lemos: "E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus." O primeiro fruto que você percebe na leitura de hoje é que as atitudes de uma pessoa que vive em sabedoria é digna de louvor. Assim nós encontramos na expressão do versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. É extraordinário você perceber que uma pessoa que vive em sabedoria não é alguém apenas que fala bem ou que responde de maneira correta às indagações ou a questões da vida. Pois eu posso conhecer muito, mas não aplicar este conhecimento à minha vida. Assim, uma evidência nas escrituras de alguém que vive com sabedoria é que a vida dela é diferente. As atitudes, as ações demonstram esta sabedoria. A segunda evidência que nós percebemos de alguém que vive com sabedoria está expresso também ainda no versículo 10. Suas escolhas visam agradar o Senhor. Por isso diz as Escrituras, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. É extraordinário você perceber a diferença de alguém que vive com sabedoria. O centro de sua vida não são as outras pessoas, nem muito menos também o seu próprio eu. A nossa tendência e a nossa natureza sempre é voltada para agradar a nós mesmos ou as pessoas a quem nós amamos. Mas o que a Escritura está apontando é que quem vive com sabedoria vive para agradar o Senhor, glorificar o Senhor. Sem dúvida alguma, agradar ao Senhor em algum momento nos coloca em conflito para agradar outras pessoas. Nós vivemos muitas vezes situações em que nós teremos que escolher agradar as pessoas ou agradar a Deus. Escolha sempre por agradar ao Senhor, pois é dele quem você receberá as bênçãos e a graça. Quando você se organiza em função de querer agradar as pessoas, certamente você viverá em frustração, porque é impossível agradar a uma pessoa o tempo todo. Por isso, certa vez alguém disse da seguinte maneira: não conheço o segredo do sucesso, ou todos os segredos do sucesso, mas certamente conheço o segredo do fracasso. É você tentar agradar a todas as pessoas. Por isso, organize a sua vida de maneira que você venha agradar o Senhor em todas as coisas. O terceiro fruto é que as pessoas que vivem em sabedoria frutificam com boas obras. Assim diz a expressão do versículo 10, frutificando em toda boa obra. Ou seja, intenções é importante, mas ações, elas evidenciam uma vida que também vive em sabedoria. Elas também crescem no conhecimento do Senhor. Assim diz o versículo 10, crescendo no conhecimento de Deus. Esta expressão conhecimento é uma ideia de intimidade. Não é apenas ter informação, mas é um envolvimento. Eu posso conhecer muito sobre a Capela Sistina, mas quando eu estou lá, quando eu experimento o cheiro, eu tenho um contato, esta é uma experiência. É deste conhecimento que a Bíblia está falando. Quem vive em sabedoria tem um relacionamento íntimo com as coisas de Deus. E em último lugar, pessoas que vivem em sabedoria são fortalecidas no poder do Senhor, de modo que não desanimam. Assim lemos no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Em outras palavras, quem vive com sabedoria enfrenta as dificuldades sem desanimar. É verdade que diante de problemas nós podemos nos abater emocionalmente, podemos entristecer-nos, podemos às vezes expressar sentimentos como raiva, tristeza,
mas estes sentimentos são humanos. O que o texto está dizendo é que nós não deixamos que estes sentimentos nos conduzam, nos guiem. Eles vêm e ao mesmo tempo eles são tratados em nós. Na nossa humanidade nós temos sentimentos de desânimos, mas viver desanimado é uma outra questão. É sobre o viver desanimado que a palavra está falando aqui, que quem vive em sabedoria, quem se fortalece diante de Deus, ele persevera com paciência e com alegria. Podemos orar para receber isto da parte de Deus? Oremos. Amado Senhor e Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra e porque em Ti nós podemos ter o renovo da nossa esperança. Precisamos de Ti, Senhor. É assim que nós oramos. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.